Senhor Jesus, queridos juvenis do nosso canal e que ainda não é inscrito, que vai se inscrever daqui a pouco. É um prazer estar aqui de volta com vocês para mais uma pré-aula da nossa lição, da nossa revista da CPAD, tá? A revista Juvenis. Nós estamos já no segundo trimestre e as lições estão fantásticas, os temas estão fantásticos, polêmicos, mas fantásticos, muito bons. E se você não é inscrito no canal, como de praxe, eu tenho que te convidar. Dá uma pausa no vídeo aí embaixo, corre aí, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para você ficar por dentro de quando os novos vídeos estão sendo postados. Lembrando que toda semana, pelo menos 1 ou 2 vídeos estão sendo postados já das próximas lições, tá bom? Então, para você não ficar perdido, não ficar aí sem saber quando acontecer, ativa o sino das notificações, deixa o seu like, o seu comentário, curta esse vídeo. Gente, nós estamos tendo uma grande demanda de visualização, porém os likes estão pouquinhos ainda. Então, corre aí, dá o seu like, curte esse vídeo, tá? Divulga o nosso canal para que outros jovens, outros juvenis possam também se juntar a gente nesse projeto, nesse canal, para crescermos no conhecimento da palavra do Senhor. Vamos para a primeira lição, a lição de hoje, melhor dizendo, que vai tratar sobre um tema muito importante, muito bom. Eu, quando estava estudando essa lição, eu parei e falei assim, parece que é uma lição para a gente dar uma respirada depois de tanta polêmica, depois de tantas lições polêmicas aí. Nós vamos dar uma respirada nessa daqui, tá bom? Mas a lição de número 7 aí, que é a que nós vamos tratar agora, vai tratar sobre o tema catástrofes naturais. Nós vamos entender o que é e por que acontece essas catástrofes, de onde é que veio, por que elas existem. Para que a gente possa iniciar essa aula, a gente precisa lembrar de que todo mundo, toda a criação de Deus foi criada de maneira perfeita. Deus, durante os dias da criação, durante os 6 dias de criação, criou tudo quanto existe a partir da sua palavra, né? E o homem a partir da sua mão mesmo. Mas ele criou tudo e tudo era muito bom. Quando ele encerrou a sua obra, ele encerra dizendo que tudo era muito bom. Só que o homem pecou, né? O homem no jardim do Éden, ele tinha a função principal de cuidar do jardim, de zelar pelo jardim, né? Gênesis capítulo 2, versículo 5 e versículo 15, nós vamos perceber que Deus criou o homem para reger o jardim, para dominar sobre o jardim. Só que o homem desobedece a ordem de Deus, que era do fruto que está no meio do jardim, da árvore que está no meio do jardim, do seu fruto, vocês não deverão comer, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E o homem, pela desobediência, o homem peca. E agora aquele domínio que era pleno sobre a terra lhe é retirado. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus cria o homem, quando Deus projeta criar o homem, Deus dá a esse homem o domínio sobre toda a sua criação. Na grande verdade, o homem foi colocado na terra, foi plantado na terra, com o objetivo de ser, na verdade, um embaixador de Deus, um representante legal de Deus aqui na terra. O homem era responsável por cuidar do jardim, o homem era responsável por dar nomes aos animais, o homem era responsável por dominar sobre toda a terra, sobre as ervas do campo, sobre as árvores, sobre os passarinhos, sobre os rios. Então o homem tinha todo o domínio, o que nos leva a lembrar de que Deus é o dominador de todas as coisas. E quando o homem peca, o homem agora já não é mais o dominador por excelência. O homem já não consegue mais dominar a terra como era no início. E a terra, devido ao pecado do homem,
a terra também recebe, ela é amaldiçoada. Gênesis, capítulo 3, versículo 17 ao 18, olha o que está escrito. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então você percebe que por causa do pecado do homem, toda a criação foi afetada. E por que a terra é afetada? A ordem, o castigo, a consequência da sua atitude para com Deus vai expulsar o homem. E o decreto que Deus vai dar ao homem é: você vai lavrar a terra com dor, com suor, com dificuldade, você vai ter que retirar o seu sustento da terra. Cabe ressaltar que no Éden, toda a criação, ela era projetada. Ela não precisava diretamente que o homem cultivasse a terra. O homem não tinha que lavrar a terra. Ok? Tudo já estava ali ao seu dispor, ao seu alcance. Mas quando o homem peca, pela consequência da sua desobediência, o homem é expulso, e agora, para que se cumpra o que Deus fala a respeito do homem, a terra agora vai ter que ser aquilo que era facilidade para o homem, a terra agora vai se tornar, de certa forma, ameaça para a vida do homem. Então ela agora vai produzir espinhos, abrolhos, ela vai ter seca, o homem vai ter que se virar para lavrar essa terra, para cuidar dessa terra e retirar o seu alimento. Com a queda do homem e a sua ganância, né, o Senhor sabia que o homem, ao contrário do seu plano original, ele falharia no que diz respeito ao cuidar da terra. Então, no início, a ordem de Deus era: cuide da terra. Deus, sabendo que a corrupção do coração do homem, a desobediência, a consequência do pecado, e o pecado que agora passa a habitar no homem, e todos, né, as suas características que são tragas aí, por consequência, a ganância, a concupiscência, o homem já não iria mais cuidar da terra. E por consequência disso, a mesma lhe causaria sérios danos. Por que isso? Por causa do pecado do homem, a terra e toda a criação, como eu já disse, né, sofreram com a maldição. E isso vai se agravando a cada dia. Por quê? Porque o mesmo homem que causou a maldição da terra, ele também tem destruído ela. Você percebe que um dos temas que mais são abordados hoje na nossa sociedade, e isso eu falo também por ser um estudante, né, de faculdade, e até hoje no ensino médio, o fundamental, o infantil, há uma certa preocupação de conscientização para a sustentabilidade. Ou seja, há um chamado hoje para a sociedade para que as pessoas olhem em torno do que nós estamos vivendo e percebam que no andar da carruagem, daqui a alguns poucos anos, os recursos naturais da terra, que mantêm a vida do ser humano, elas estão se esgotando. E há um sério risco de que ela se esgote por completo. Então, hoje existe uma preocupação da sociedade em conscientizar as pessoas. Que o que acontece? O homem tem destruído a terra gradativamente, dia após dia, com poluição, né? Nós temos aí os efeitos do aquecimento global, nós temos aí raças de animais sendo extintas, com perigos de extinção
por causa do aquecimento global, né? Queimadas em matas por causa das altas temperaturas, tempestades que têm assolado a terra. Então você percebe que a terra ela tem sofrido com a destruição que o homem tem lhe causado. E toda essa reviravolta cumpre o que está escrito lá em Romanos 8:22, que diz o seguinte: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, a Bíblia está dizendo que a criação, né, não somente nós cristãos, mas também a criação em si, a natureza, aguarda a bendita volta do Senhor, que é quando ocorrerá a libertação, a purificação, a transformação de tudo. Então, até a natureza geme, esperando pela volta do Senhor, e com dores de parto. Então você percebe que a Bíblia, ela nos revela de que não só o ser humano aguarda a volta de Jesus, mas também a natureza, ok? O tópico de número 1 aí traz o título: você sabe o que é uma catástrofe natural? Você sabe o que é uma catástrofe natural ou desastre natural, como é também conhecida? Catástrofe natural ou desastres naturais são fenômenos de diferentes âmbitos da natureza que geralmente ocorrem de forma inesperada e causam grandes danos à humanidade. Então isso é uma catástrofe natural ou desastre natural, tá? Tais catástrofes são resultados, biblicamente falando, do alerta para toda a humanidade da volta iminente de Jesus e do fim do mundo. Cabe ressaltar aqui que a principal função, ou principal objetivo dessa lição de hoje é de nos conscientizar de que toda a reação da natureza que ocorre hoje e que por nós é conhecida como catástrofe natural ou desastres naturais, são na verdade um alerta, um grito de alerta falando sobre a volta iminente de Jesus. Mateus 24, versículo 8. Então você percebe que a natureza geme e tudo isso vai apontar para a volta de Jesus. Como eu disse, hoje muito se fala sobre a sustentabilidade, que trata da conscientização do ser humano para a realidade do planeta Terra, né? O esgotamento dos seus recursos, a degradação do meio ambiente, a extinção de animais, os grandes desmatamentos, o excesso de lixo na natureza. E quando falamos de excesso de lixo na natureza, falamos tanto aqui da Terra, quanto do sistema, né, da atmosfera da Terra. Existe muito lixo na atmosfera da Terra, rodeando aí a Terra. Emissão de gases tóxicos, lixo, esgotos nos rios e etc. São muitos. Basta nós olharmos para a nossa cidade e nós vamos conseguir perceber o impacto que o ser humano tem causado na natureza. Aqui na nossa cidade, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, interior de Minas, nós temos um rio que corre e corta toda a nossa cidade, chamado Todos os Santos. É o rio mais famoso que nós temos aqui dentro da cidade. E quando você anda na sua borda, perto do rio, você percebe que o rio já está completamente poluído. Os esgotos da cidade todos caem dentro desse rio. Não é uma água mais... Antigamente, os moradores mais antigos da nossa cidade dizem que antes pescavam no rio, tomavam banho no rio, lavavam suas roupas no rio. Hoje essa realidade não é mais possível, porque o homem tem destruído os rios. E isso é a realidade em muitas cidades. Eu fui no Rio de Janeiro
ministrar em um congresso de jovens há um tempo atrás, e quando eu cheguei no centro do Rio, na rodoviária ali no centro, gente, próximo ali da ponte, eu acho que é Rio-Niterói, não sei se era a ponte Rio-Niterói que eu passei perto, mas gente, a cidade em volta do rio fedia, e quando eu olhei para o rio, a água parecia que não era mais água, era preta. Então você percebe o Rio Tietê, por exemplo, que é um rio famoso, né, em São Paulo. Então você percebe que a natureza tem sido prejudicada pelo ser humano. Esses rios muitas vezes já não tem mais vida nele, né, já não tem mais condições de ter vida neles. São muitas vezes situações que são irreversíveis, né? São rios que são completamente perdidos. Então o homem, ele tem destruído a natureza. Boa parte das catástrofes que acontecem vem por consequência desse desequilíbrio da natureza, que muitas vezes é causado por ação do homem. Quais são as catástrofes naturais que nós conhecemos? As catástrofes naturais, elas são divididas em pelo menos 5 grupos. O grupo hidrológicos, as catástrofes hidrológicas, que são as tsunamis, as inundações, as ressacas marítimas e etc. Também temos as catástrofes naturais, que são as biológicas, que são epidemias, infestações de insetos, ataques de animais, né? E assim por diante. Temos também as catástrofes chamadas geofísicas, que o que são? São os terremotos, são os vulcões, são as avalanches, os deslizamentos de terras, e etc. Quarto, são catástrofes climatológicas, que são as secas, as temperaturas muito altas, incêndios florestais causados pelas grandes temperaturas e etc. E o quinto são catástrofes meteorológicas, que são tempestades, tufões, o conhecido El Niño, né? E também tem a El Nina, tornados, chuva de granizo, nevada e assim por diante. Então, as catástrofes naturais se enquadram em 5 grupos: hidrológicos, biológicos, geofísicos, climatológicos e meteorológicos, tá? São divididos nesses 5 grupos aí. É interessante que eu pesquisando, eu encontrei algo muito interessante. Uma pesquisa revela que a quantidade e intensidade das tempestades de grandes proporções registradas no ano passado, e olha que o ano 2017, gente, foi um ano de catástrofes. O mundo foi abalado por catástrofes horríveis, né? A pesquisa fala que a média anual foi superada em 2017 de tempestades. Em agosto de só para você ter ideia, em agosto de 2017, né, tivemos lá nos Estados Unidos o furacão Harvey, que provocou estragos no Texas, Houston e Louisiana, deixou 47 mortos. Logo depois, bem no início de setembro, tivemos o furacão Irma, que arrasou cidades do Caribe e do sul da Flórida, matando 60 pessoas. E ainda em setembro, né, alguns dias depois, em setembro, o furacão Maria afetou a mesma região do Caribe e da Flórida, né, e deixou mais de 30 mortos. Os pesquisadores, eles afirmam que tais eventos são consequências do aquecimento global. Então toda essa movimentação, toda essa reação da natureza é consequência do aquecimento global. E o aquecimento global hoje, a sua aceleração, ela é por consequência da ação do homem. Os gases tóxicos que são lançados na atmosfera, as indústrias, as empresas, os carros, as frotas de carros que têm crescido. Não é à toa que hoje, por causa da sustentabilidade,
As empresas automobilísticas têm lutado e têm tentado, têm investido dinheiro para fazer com que carros que são elétricos, que poluem menos. Então você percebe que essa é uma realidade que todos nós já contemplamos, tá? E isso é uma realidade que os pesquisadores e os cientistas já estão vendo de cara, tá bom? Ano passado também nós tivemos no sul do México, né, que foi abalado por dois grandes terremotos. O México foi abalado por dois grandes terremotos. Um foi no sul do México, que teve escala de 8,2 graus de magnitude aí, e teve 100 mortes. E logo depois, 12 dias depois, sofreu outro de magnitude 7,1, que matou mais de 248 pessoas. Foi algo que foi transmitido aí por diversos dias na televisão. Então você percebe o quão esses graus têm se aumentado, o quão a natureza tem se revoltado. Na Ásia, tivemos inundações que provocaram pelo menos 1000 mortes de pessoas em Bangladesh, na Índia e no Nepal, devido às chuvas de monções, né? Segundo a ONU, gente, os eventos climáticos que afetaram os países no ano passado geraram gastos de 320 bilhões de dólares em 2017. Bilhões de dólares em 2017. Tá? Analisando a EMDAT, que é uma base de dados com mais de 18 mil grandes desastres ocorridos desde 1900, nas últimas décadas, segundo essa base de dados, nas últimas décadas, tá, tem ocorrido um aumento das ocorrências de desastres naturais. A partir da década de 70, conforme o EMDATA de 2009, o número de desastres naturais passou de 50 registros por ano da década de 70, tá? Para 350 em 2008. Então, de 1970 até 2008, tivemos aí um aumento considerável. De 50 registros, pulou para 350 registros por ano. Tá? E em 2005, tivemos um alcance de 500 registros de desastres naturais no ano de 2005, que foi quando teve o furacão Katrina, né, que matou mais de 1.800 pessoas, se eu não estou enganado, né, se não me falha a memória aqui agora. Então foi algo terrível mesmo. Então você percebe que a natureza, ela tem gritado literalmente, né? Ela tem reagido às ações que o homem tem empregado na terra. Tópico de número 2 aí, sinal da volta de Jesus. Gente, não nos resta dúvidas de que cada acontecimento que temos vivido nesse tempo anuncia a volta de Jesus. E é interessante que quando eu pensei nisso, eu analisei a nossa revista desse trimestre e a gente percebe que todos os temas da nossa revista, elas se enquadram nos anúncios, nos prenúncios da volta de Jesus. Por exemplo, a Bíblia nos diz sobre o relativismo da palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 1, 7, 8, né? Fala-nos do relativismo da palavra de Deus, e aí nós temos esse tema inserido na lição 1, na lição 3 e na lição 11 da nossa revista. A Bíblia fala que quando Jesus estiver voltando, a tecnologia, né, o conhecimento vai estar sobremaneira aumentado. A lição de número 2 nossa fala sobre isso. Daniel capítulo 12, versículo 4, vai falar sobre esse sinal. O aumento do pecado, em Mateus 24, 12. E aí nós temos a lição 4, a lição 5 e a lição 6, falando de temas que se enquadram nessa questão do aumento do pecado. Guerras, né?
que vai estar inserida na próxima lição, lição de número 8, vai falar sobre terrorismo. Mateus capítulo 24, versículo 6 e versículo 10. Marcos 13, versículo 12, que vai tratar sobre esse tema. Catástrofes naturais, que é essa lição que nós estamos. Mateus capítulo 24, e aí eu vou ler porque faz parte do contexto, né, da lição de hoje. Capítulo 24, versículo 7, olha o que diz o texto: porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Lucas capítulo 21, verso de número 11 e verso de número 31. E haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Versículo 31. Da mesma forma, quando notardes que esses eventos começam a ocorrer, sabei que está próximo o reino de Deus. Então você percebe que todos esses eventos apontam, e Jesus nos tinha alertado a respeito disso. A Bíblia nos deixa muito claro isso, de que aponta diretamente para a volta iminente de Jesus. Você percebe que as pesquisas apontam que está havendo um aumento nessas catástrofes, um aumento desses desastres naturais, e isso é sinal de que Jesus está voltando. Não há dúvidas disso. Terremotos em muitos lugares, fomes provocadas pela seca, né? A gente não precisa ir muito longe. Aqui no Brasil, nós temos o nordeste do país, que é assolado pela seca, onde o gado não consegue viver, a plantação não consegue fluir, pessoas não têm água potável, não tem rios mais correndo, os rios que tinham secaram, e há uma seca intermitente. Então você percebe que a natureza está gritando e gemendo para que a volta de Jesus aconteça. E o homem, pela sua ganância, pela sua falta de responsabilidade social, sim, falta de responsabilidade com o meio ambiente, sim, tem sofrido as consequências dos seus atos. Então, Jesus está voltando, gente. E a volta de Jesus é anunciada e esperada até mesmo pela natureza. Tá bom? Acho que a nossa lição já está chegando no final. Então, todas essas catástrofes são anúncio de que Jesus está voltando. E é consequência do pecado do homem no Éden, né? Que por causa do pecado do homem, a terra também foi amaldiçoada. E no sentido de que o homem agora tinha que cuidar da terra, tinha que cultivar a terra, tinha que lutar para poder retirar o seu alimento da terra, né? E agora a terra já não é mais aquela mansidão que era antes, ele dominava a terra, agora a terra ela se torna um perigo para o homem por causa da consequência do pecado do homem, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, obrigado pela sua participação nessa aula. Se tiver alguma dúvida, envia para a gente aí nos comentários ou no nosso e-mail, ebjdto@gmail.com, e nós iremos te responder o mais rápido possível. Não se esqueça, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu comentário, o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, e não se esqueça, se matricule na sua escola bíblica dominical da sua igreja e você será ricamente abençoado. Gente, a escola bíblica dominical é uma faculdade gratuita para nós. Ela nos dá conhecimento gratuito, eleva a nossa fé, traz-nos esperança, porque passamos a conhecer a palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Abraço!